Boa tarde, queridos estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula, né? A gente começa a aula aqui no quadro, depois eu continuo ela no computador, igual a gente vem fazendo. Então, vamos lá. O tema de hoje é o renascimento cultural, né? Que está aqui, beleza? Não ficou muito nítido, não? Né? Tá. O Renascimento foi um movimento intelectual, artístico, literário do século XV e XVI, beleza? O que vai acontecer? É o mesmo contexto que vocês estão vendo da expansão marítima. Né? Tem uma relação, professor? Sim, porque quanto mais os descobrimentos vão acontecendo, mais o homem vai ultrapassando Deus. Né? Depois que os portugueses, por exemplo, chegaram a Cabo Bojador, em 1432, que era impossível passar pela igreja, era impossível passar. Né? Ou seja, o homem vai ganhando mais ênfase do que o que a igreja pregava, né? Então, a ideia do teocentrismo, ela vai dando o lugar para o humanismo ou antropocentrismo, né? Então, essa ideia do teocentrismo vai sendo modificada para o humanismo, ou seja, o homem vai se tornando o centro. Só que isso não acontece de uma hora para outra, é uma transição. Tá? Deus é o centro na Idade Média. Agora, no Renascimento, a ideia é o homem sendo o centro. Só que os elementos medievais eles não somem de uma hora para outra. Tanto que é o período da literatura do Barroco, é o período da contradição. As imagens, né, do Michelangelo, por exemplo, aquela do dedinho que tem no livro de vocês, né, tem anjos em volta. Então, tem elementos medievais, não é só o homem. Né? Já no Da Vinci, a Mona Lisa, né, figura de um indivíduo, não tem nenhum elemento medieval, já é um pouco mais avançado, mas é uma transição, beleza? Então, outra característica, acabei de citar, o individualismo, importantíssima essa característica, porque agora é valorizar o indivíduo e não mais o coletivo, né? O racionalismo, pensar um pouco mais com a razão, deixar um pouco a emoção de lado, o naturalismo, né, com os elementos da natureza. Aí no século XVII, essa ideia do racionalismo naturalista vai ganhar mais ênfase, principalmente com Descartes e Newton. Né? A famosa maçã que cai na cabeça de Newton, a gravidade, ele faz essa lei. Isso começa a partir do Renascimento, do homem. Né? Aqui no século XVI nós estamos, né? Mas vai chegar ao século XVII, chega Newton. Né? E aí nós temos as artes, literatura, até coloquei alguns autores. Né? O Dante, ele é do século XIV. Ele está bem à frente do tempo dele, ele escreve a Divina Comédia, um livro bem interessante, eu até tenho aqui em casa. Né? Então ele vai ser um cara que vai começar a fazer sátira, né? Com muitas, por exemplo, ele vai narrar o céu, o purgatório, o inferno, ele vai mostrar quem que está em cada lugar. Né? Então ele mostra as sátiras a respeito desse contexto. Camões, os Lusíadas, narra as conquistas portuguesas. Né? O Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, tá? Já espanhol, e o Decamerão, de Boccaccio, italiano. Né? E aí, falando em italiano, nós precisamos lembrar que o Renascimento, as artes, elas ocorrem principalmente na Itália. Lembrou de Renascimento, tem que lembrar de Itália. Por quê? Né? Dois motivos principais. Centro da cultura greco-romana. Lembra que a gente estudou Grécia e Roma? Não foi à toa. Tudo que a gente estudou lá, os elementos, né? Aquela coisa toda, vai estar presente aqui o homem. Né? Até aquele processo religioso não é um desejo de voltar ao passado, mas é o desejo de incorporar o passado ao presente. Ok? Muito interessante. E outro motivo, a riqueza. Lembra que eu falei das cidades de Gênova e Veneza, que estavam crescendo no comércio? Então, dessas cidades vão surgir a figura do mecenas, que é o burguês, né? Que são os italianos, os que vão patrocinar, a galera que vai ter dinheiro, que vai patrocinar os artistas. E por que isso ocorre no século XV? Já que, né, o Gênova e Veneza já estava crescendo, o que acontece agora? Porque é o seguinte, em 1453, isso é uma observação, esse ano aqui é um ano muito importante para nós, tá? Por quê? Porque é o ano do final da Idade Média. Em 1453, os turco-otomanos tomam Constantinopla, que é o ano que marca o final da Idade Média. O que acontece? Quando os turco-otomanos tomam Constantinopla, né, o comércio que era prioridade de Gênova e Veneza, esse comércio italiano que eu disse, eles vão perder esse monopólio, porque os turco-otomanos vão tomar essa região. Então vai ter muita gente rica, sem nada para fazer. Então essa gente rica, que não vai poder mais mexer com o comércio, o que elas vão começar a fazer? Investir em arte. Sacou? Beleza? Show! Em 1548 vai ter a invenção da imprensa,
que vai ser responsável pela divulgação dessas ideias. Então, essas ideias vão começar a ganhar destaque dentro da sociedade, né? E aí, o Renascimento, ele narra justamente esse momento da história. Beleza, galera? Então, é um resumo tranquilo. Agora, para finalizar, qual que vai ser a influência desse momento renascentista para a Reforma Protestante, que ocorre também no século XVI? Ocorre nesse mesmo contexto. Quando busca-se valorizar o indivíduo, a ideia de o indivíduo frente ao coletivo, isso vai ser muito importante para a Reforma, principalmente para Lutero. Lutero era um monge alemão, tá certo? Então ele é da Igreja Católica e ele vai perceber os abusos do clero. E ele vai começar a se revoltar contra os abusos do clero, né? As vendas de indulgências, né? Venda de objetos sagrados, que é chamada de simonia, a prática da simonia. Então, com isso, ele se revolta e cria uma nova religião, protestando contra a Igreja Católica. Então, a ideia do indivíduo, né? Ou seja, a ideia do ser humano, o homem, né? Não é que Deus vai ficar em segundo plano, né? Eles vão ainda falar de Deus e tudo mais, só que a ideia do indivíduo ela vai ganhar força aqui na Reforma Protestante. E isso nós vamos continuar, vou falar da Reforma e da Reforma Católica também, que são chamadas reformas religiosas, ao longo da aula no computador. Beleza, galera? Um grande abraço, valeu!